Hola chicos, bienvenidos a más una clase. Soy la profesora Elisiane y juntos vamos a estudiar un poquito más de la lengua española, ¿bien? Antes de começarmos, né, como sempre, nós temos os nossos avisos sobre as atividades que vocês precisam fazer. Após a aula, realizem a atividade obrigatória para assim garantir a sua frequência, a sua presença na aula e também para que o seu professor possa acompanhar o seu desempenho, o seu desenvolvimento aí na sua aprendizagem. Tá? Você que entrega a atividade na escola, não perca os prazos, fique atento às datas e entregue conforme foi combinado, bien? Na aula passada, vamos nos lembrar lá o que nós estudamos? Vimos um pouquinho sobre os mal-entendidos, estudamos os heterossemânticos, lembram? Utilizamos uma charge, um texto informativo, aprendemos várias expressões que são semelhantes na sua forma escrita, na sua pronúncia, em português e no espanhol, mas que tinham lá os seus significados bem diferentes. E na aula de hoje, vejam lá, hoje o tema é completamente diferente, crenças e tradições. Vamos estudar utilizando fotografia, vamos observar várias fotos e imagens, vamos ler textos informativos e vamos aprender sobre alguns aspectos culturais, sobre diferentes rituais e tradições, léxico e expressões relacionadas à temática também. Vamos começar então observando esta imagem. Veja aí, nós temos a primeira imagem, né? São todas de festas de países hispânicos. La Tomatina, que acontece na Espanha, não sei se você já ouviu falar, mas caso você não conheça hoje, você vai conhecer um pouquinho. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa festa tradicional da Espanha. A segunda imagem, Carnaval de Oruro, na Bolívia. Percebam aí que ela é bem semelhante nessa imagem de uma festa bem popular brasileira, que é o Carnaval, que nós temos aqui. Ela se organiza em blocos, com fantasias, da mesma forma que o Carnaval que acontece aqui no Brasil. Nós temos a festa de casamento, na boda, e também temos as faias, que acontecem em Valência, tá? Nós vamos ver aos poucos, tá? Estas três, Tomatina, Las Bodas e Las Fallas. E também nós vamos ver um pouquinho sobre La Navidad, sobre as festividades de final de ano, de Natal. Bien? Vamos ver então, começando sobre Las Fallas. Las Fallas es una fiesta popular muy conocida y famosa de Valencia en España. Esta fiesta se remonta a la antigua tradición de los carpinteros de Valencia. Em vísperas de la fiesta de San José, nas vésperas, né, de São José, patrão de los carpinteiros, se queimavam los trastos, o lixo que não era mais usado, que não serviam mais. Em la fiesta ocorre uma exposição de ninotes. Daqui a pouco nós vamos ver o que significa ninotes. Las mascletas e la fallera mayor. Vamos ver também o significado de mascletas e fallera mayor. La fiesta se acaba con la crema, momento en el que los gigantescos monumentos falleros se queman. Vamos ver aqui a primeira atividade e observar agora, descobrir o significado de ninotes, mascletas e fallera mayor. Então, vocês aqui, ó, você vai assinalar aqui ou A, ou B, ou C, né? E descobrir o significado dessas palavras relacionando o significado com as imagens. Então, ninotes são muñecos que compõem os monumentos falleros. Mascletas são, ou espetáculo realizado com petardos muito potentes, com fogos. E fallera mayor es la reina de la fiesta. Então, você pode aí realizar essa atividade e nós já retornamos para corrigir a atividade.
Muito bem, vamos a corrigir, então, descobrir o significado de ninotes, mascletás e faieira maior, dessa grande festa tradicional que diz muito sobre a história e sobre a cultura de Valência, né? Inclusive, essa festa foi declarada, considerada pela Unesco como um patrimônio imaterial da humanidade, por causa do seu valor cultural e histórico, né? Valor cultural e histórico que possui. Então, vamos ver aqui como que ficou. Ninotes, então, seria o quê? Né? Esses muñecos, né? Se a gente pudesse ver, se você quiser pesquisar, você vai ver que eles são feitos assim, com muito cuidado, eles têm muito detalhes e são figuras copiando características aí das pessoas que vivem na época, tentando fazer algum tipo de crítica a essas personalidades. Mascletás, né? O espetáculo realizado com petardos. Temos aqui na terceira imagem, B, e la faieira maior, temos acá la reina de la fiesta. Vamos ver agora sobre la tomatina. Se celebra o último miércoles del mês de agosto, né? Ela é comemorada no último miércoles de agosto. A las 10 horas comienza o primeiro evento de la tomatina. É o palo de jabón, que se trata de subir em um palo lleno de grasa, né? Se trata de subir aí em um pau cheio de graxa, bem liso, com um jamón em la parte superior. Jamón é um pedaço bem grande de carne, né? Quando alguém consegue soltar o jamón del palo, se dá a señal de início e começa o caos, né? Quando alguém consegue essa proeza de subir até lá, acontece o sinal de início e começa o caos. O que seria o caos? Vários caminhões lançam os tomates em la plaza del pueblo. Continuando, os tomates procedem de Extremadura, nome de um lugar, né? Eles vêm de lá, onde são mais baratos e se cultivam solo para o festival, porque não são de bom gosto para comer. Então, não se preocupe. Ai, meu Deus, que desperdício, né? Jogar tanto tomate fora. Há que aplastar os tomates antes de lançá-los. Então, tem que primeiro esmagar o tomate antes de lançar, de jogar na outra pessoa, nessa brincadeira, para que não hagam dano, para não machucar ninguém. Depois de uma hora, a luta termina com um disparo anunciando o final e o pueblo se queda coberto de rios rojos, né? Fica aquele rio vermelho de tomate. Quando se ha limpiado todo o pueblo com água, a fiesta sigue durante toda a noite. Vamos fazer a atividade 2 sobre a tomatina? Então, se señala V para verdadeiro, o F para falso, tá? Se celebra o último miércoles del mês de agosto, verdadeiro ou falso? A las 7 comienza o primeiro evento de la tomatina. El evento palo de jabón dá início a la fiesta, verdadeiro ou falso? Varios camiones lanzan los tomates en la plaza del pueblo. Los tomates son sabrosos y buenos para consumo. ¿Eso es verdadero o falso? Los tomates se cultivan solo para el festival, ¿verdadero o falso? Hay que aplastar los tomates antes de lançá-los para que não hagan daño. Então, um tempinho para você analisar e tentar lembrar do que nós lemos, assinalar e nós já voltamos para conferir sua resposta.
Muy bien, listo, vamos a corrigir entonces. Se celebra el último miércoles, na última quarta-feira do mês de agosto, essa festa, é isso que o texto diz, verdadeiro? A las 7 horas comienza el primer evento de la tomatina, falso. El evento Palo de Jabón da inicio a la fiesta, eso sí es verdadero. Varios camiones lanzan los tomates en la plaza del pueblo, verdadero. Los tomates son sabrosos y buenos para consumo, no, vimos que eso es falso. Los tomates se cultivan solo para el festival, sí, verdadero. Hay que aplastar los tomates antes de lanzarlos para que no hagan daño, verdadero. Muy bien. Adelante, entonces, vamos ver agora um pouquinho sobre a boda, sobre as fiestas de casamento, sobre essa tradição, sobre esses costumes. Vocês vão observar que eles são mais ou menos parecidos de um país, de uma região para outra, né? São parecidos, são semelhantes, com algumas modificações. Então, algumas tradições relacionadas com as bodas. A ler. Lançar el ramo é uma costumbre muito estendida em los países anglo-sajones. Então, jogar um buquê de flores, né? É muito comum. O significado disso é que muda, que cambia um pouquito, bien? Tirar la arroz. Se les tira arroz a los novios deseando que tenham hijos. Então, em uma determinada região, eles jogam arroz, né, nos noivos para que eles tenham muitos filhos, em outra região para que eles tenham uma boa sorte. Marcha nupcial. Quando a novia entra e os novios saem da igreja, aquela música tradicional que sempre é tocada na entrada da noiva. El pastel de bodas. Pastel é o bolo de casamento, né? Uma palavra, né, heterossemântica, né? Pastel é o bolo de las bodas. Tiene origen em Roma antiga e simboliza a fertilidade. Significa isso, então, a fertilidade, né, o bolo de casamento. Arras e anillos, quer dizer que os novios vão a compartilhar seus bienes de vida. Então, quer dizer aí que os anéis, as alianças de casamento significam compartilhar os seus bens materiais, a sua vida. Bien? A atividade agora é sobre, né, esses tipos de festas, de celebrações, comemorações. Fíjate em estas imagens que crees que estão celebrando. Então, temos acá 4 imagens, né? Você vai tentar colocar aqui a palavra em espanhol, completa relacionando as celebrações. Então, aqui, ó, A, B, C e D. Não está na ordem aqui propriamente, tá bom? Das imagens, não está na mesma ordem das imagens. Mas tente ver que letra que falta para você completar e descobrir a que tipo de celebração se refere. Bien? Um tempinho para você responder e nós já retornamos. Muito bem, vamos a corrigir então esses chicos. Vamos ver como fica A, né? As letrinhas que faltavam aí formam a palavra cumpleaños, né? Que é a festa de aniversário, em espanhol, cumpleaños. Bien? Se diz feliz cumpleaños, feliz aniversário. A palavra B, bautizado, né? Uma celebração também religiosa, bem tradicional, que se faz
C, enlace matrimonial, se refere à quarta imagem. E D, graduação, a formatura, né? Nós temos a terceira imagem aqui representando a formatura dos estudantes. Muito bem. Agora sobre a comunicação, sobre a forma de falar, de expressar algumas coisas nas festividades, nas festas, né? De acordo aí com o que temos visto nas celebrações. Felicitar, né? Para felicitar alguém, o que você vai dizer? Mis felicitaciones, felicidades. Enhorabuena, né? Chegou na hora certa, está acontecendo no momento certo. Em um cumpleaños, num aniversário, o que você pode dizer aí para o aniversariante? Felicidades, feliz cumpleaños, que cumplas muito mais, né? Muitos anos a mais, e que lo veamos, estemos todos para celebrá-lo, que nós estejamos juntos para celebrar esses próximos aniversários. Em fiestas e celebrações, felices fiestas, felices Navidad e próspero Año Nuevo. Para formular buenos deseos, decimos: te deseo toda la suerte, el éxito del mundo, mis mejores deseos para mucha suerte. Bien? La Navidad, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Natal, la Navidad em América Latina e Espanha. A leer entonces, chicos, es una fiesta cristiana muy popular en todo el mundo, uma festa popular no mundo todo, uma festa cristã. Oficialmente la fiesta de Navidad empieza el 25 de diciembre con el nacimiento del niño Jesús y termina el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos. Uno de los elementos más característicos del mundo católico es el Belém. Prestem atenção agora nessas expressões. Belém, né, que é o presépio de Natal. Também chamado nacimiento o pesebre o portal. Consiste em uma representação à escala del nacimiento de Jesucristo. Outro elemento muito popular em estas fechas, outro elemento popular nessas datas, es el árbol de Navidad, a árvore de Natal. El aguinaldo es la paga extra que las empresas dan a los trabajadores antes de las Navidades. Pagamento extra, né, que vem um pouquinho antes do Natal, as empresas fazem esse pagamento. La noche del 24 de diciembre es el momento más importante de la Navidad. Es el momento en el que nos reunimos con nuestra familia para celebrar la cena, né, o jantar de Nochebuena, o jantar de Natal, a ceia de Natal. Há muito poucos dias de la Nochebuena se celebra outra gran cena, outra grande ceia, la de Nochevieja, né? Es la noche en la que se celebra el último día del año y se da la bienvenida al nuevo año. Nós temos agora, gente, atividade 4 a respeito dessas expressões que nós vimos no texto lido anteriormente. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Como se chama a cena que se celebra la noche del 24 de diciembre? Se chama Nochevieja ou Nochebuena? Né? Tente lembrar ali, a gente acabou de ler, você vai lembrar com certeza. Como se chama a noche que se celebra el último dia de diciembre? Nochevieja ou hora buena? Preste atenção. El pesebre, uno de los elementos más característicos del mundo católico, también es nombrado de, pesebre también es nombrado de el Belén, nacimiento portal, o el Belén, nacimiento ou estrela. Qual desses você acha que está de acordo aqui, que também pode ser utilizado para chamar el pesebre, tá? Então, um instantinho aqui para você tentar relembrar o texto, responder e nós já voltamos para corrigir.
Muy bien, chicos, vamos corrigir. Então, vamos ver aqui. Como se chama a cena que se celebra a noite de 24 de dezembro? Noche Buena, tá? Ceia de Natal, então, em espanhol, nós chamamos de Noche Buena. E como se chama a noite que se celebra o último dia de dezembro? Noche Vieja, tá? Porque está chegando um ano novo e você está deixando aquele ano para trás. El pesebre, né? A gente viu lá no texto que ele tem outros nomes também, ele é chamado de outros nomes. El Belém, Nacimiento e Portal. Bien, chicos? Vamos a nuestro quiz, então, vamos ver aí a atividade 1 do quiz. Señala apenas as fiestas e tradições que estudamos hoje, tá? Você vai assinalar as festas que nós vimos hoje, tá bem simples. E em la 2, señala as fiestas que têm relação com tradições religiosas. Nós vimos aí algumas festas, algumas têm relações com a religiosidade e outras não. Temos aí cumpleaños, graduação, Navidad, bautizado, enlace matrimonial e la tomatina. Um tempinho para você responder e nós já voltamos. Muy bien, chicos, vamos a corregir nuestro quiz entonces. Entonces, las fiestas y tradiciones que estudiamos hoy son las fallas, la tomatina y el enlace matrimonial. Bien. Y acá tenemos que señalar las fiestas que tienen relación con tradiciones religiosas, que são la Navidad, né, relação totalmente religiosa com o nascimento de Cristo, bautizado também, né, existem aí as crenças sobre o batizado, também provém do cristianismo, e o enlace matrimonial, que é a bênção que os noivos recebem para entrar aí em sua vida de casados, bien? Então, o que hemos estudado hoje? Vimos sobre Navidad, algumas palavras, o vocabulário relacionado às festas de Natal, las fallas de Valência, costumbres e tradições em las bodas e também sobre la tomatina. Bien? Muchas gracias, chicos, por su atención y hasta luego.